Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, na tarde de hoje tivemos uma péssima notícia envolvendo um lateral do Vasco que teve uma lesão gravíssima e terá que fazer uma cirurgia. Se lesionou em treinamento. Vamos falar aqui dessa situação, vamos falar também do Piton, muita coisa para a gente falar hoje. Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado sempre a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal, dando voto de confiança aí para o nosso canal continuar crescendo a cada dia. A gente quer chegar a 230 mil inscritos. Se você puder se inscrever e compartilhar também com sua galera, vou agradecer demais, hein? Tamo junto aí sempre. Quem está compartilhando aí, ajudando o nosso canal a crescer cada dia. Bom, pessoal, lateral esquerdo, Lucas Piton vem aproveitando bem a data FIFA para retomar a titularidade na lateral esquerda do Vasco e se recuperar 100%, né? Ele já entrou no último jogo do Vasco contra o Vitória, deu até uma assistência para o gol do garoto GB e o jogador deverá retomar a sua titularidade já no jogo diante do Fortaleza. A data FIFA vem sendo um período muito importante para a recuperação do jogador que teve uma lesão na panturrilha que o afastou dos gramados por 5 partidas. O lateral aproveita aí o calendário sem jogos para aprimorar a parte física e retomar espaço com o Fernando Diniz. O Piton chegou até mesmo a ver a titularidade ameaçada nos últimos jogos quando o Pumita Rodrigues assumiu a posição e teve boas atuações e foi bem avaliado pela comissão técnica do Diniz. Nessa data FIFA, o jogador está em outro lado do mundo, né, defendendo a seleção uruguaia e com certeza aí o Piton vai retomar essa condição de titular na lateral esquerda. A partida contra o Fortaleza, que irá acontecer no próximo dia 15 na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão, vai marcar retorno não somente do Piton ao time titular, mas também aí a volta do Carlos Cuesta, que também está 100%, e também estando à disposição do Fernando Diniz, o volante Thiago Mendes. Todos esses 3 jogadores esvaziaram o departamento médico, mas tem um porém que a gente vai falar já já. Vai ter um jogador que vai para o DM, vai ter que passar por cirurgia, infelizmente. Mas a situação desses jogadores que estão recuperados, com certeza aí, muito bom para o Vasco, principalmente a volta do Piton e também, claro, do Carlos Cuesta, um jogador que fez uma falta muito grande na zaga do Vasco, um atleta de alto nível, né, cara, complementa muito bem ali com o Robert Renan e torcemos para que esse time do Vasco consiga fazer um bom jogo diante do Fortaleza, que está na zona do rebaixamento, vê essa partida contra o Vasco como uma grande oportunidade para tentar aí lutar por uma saída da zona nas próximas rodadas e claramente aí o Vasco vai ter que jogar muito para vencer o Fortaleza e não será tão fácil assim. Hoje, vale ressaltar, já falando do Campeonato Brasileiro, tem um jogo importante para o Vasco, onde o Juventude vai entrar em campo contra o Palmeiras. Se acontecer uma zebra daquelas, meu amigo, a distância da zona para o Vasco vai diminuir. E com certeza a gente torce hoje para o Palmeiras amassar o Juventude. Além também de ser bom para o Palmeiras inibir que a mulambada conquiste o título brasileiro, também vai ser bom que vai ajudar o Vasco nessa luta contra o rebaixamento. Sempre olhando para baixo, sempre, né? O Vasco tem que ficar atento sempre aí nesse Campeonato Brasileiro. E complementando a situação do Lucas Piton, o jogador que vem sendo determinante aí, fazendo um belíssimo papel ofensivo, já não é dessa vez, né? Desde que chegou ao Vasco, o jogador vem sendo um dos líderes aí em assistências, vem sendo aí um jogador importante em cruzamentos e também ali no apoio ao ataque vascaíno. O jogador é o lateral com mais assistências aí no Campeonato Brasileiro de 2025, com 6 passes decisivos. Desde que chegou ao Vasco, o jogador soma o número maior de assistência entre todos os defensores do país. Foram ao todo 25 assistências desde 2023, com 146 jogos realizados pelo clube. O Piton é um dos nomes mais regulares do elenco e é o jogador de linha com mais partidas desde a sua chegada ao clube lá no ano de 2023. Nesse período, só o Léo Jardim atuou mais vezes que o Piton em 158 jogos. Claramente, esses números do lateral impressionam desde a sua chegada, né? Ninguém somou mais assistência que o Piton pelo Vasco nas 3 últimas edições do Brasileirão. Foram 4 assistências em 2023, 5 em 2024 e 6 nessa edição, sendo aí a edição que ele mais deu assistência na sua carreira. O Lucas Piton aproveita esse momento aí para retomar o protagonismo, já que ele vinha até certo ponto embaixo, né, antes da lesão, e a titularidade vai voltar aí para o lateral no jogo diante do Fortaleza, como a gente falou. Comenta aí o que você acha do retorno do Piton, do Carlos Cuesta. Thiago Mendes ainda é um jogador que é uma dúvida total, né, cara? Até agora não mostrou que veio, um jogador que foi contratado para ser titular. O que o Barros está fazendo era o que o Vasco esperava que o Thiago Mendes fizesse. Só que isso não aconteceu, infelizmente.
Ele teve poucos minutos quando chegou ao Vasco, estava visivelmente sem ritmo de jogo, fora ali totalmente do padrão físico para atuar no Campeonato Brasileiro e também até na Sul-Americana, e claramente ali não tinha condições de jogo. Ele teve uma lesão depois disso, quando estava começando a entrar, ganhar um pouco mais de tempo, e teve a lesão, mas as notícias que temos é que o jogador está bem fisicamente e deverá ser aproveitado pelo Diniz no restante dessa temporada. Vamos torcer para que dê certo, que enfim o Thiago Mendes estreie, digamos assim, com a camisa do Vasco em 2025. Bom, e além dessas voltas importantes, o torcedor vascaíno também fica esperançoso quanto à alteração no time titular do Vasco, principalmente a saída aí do Verratti para a entrada do Andrés Gomes e o Ryan indo jogar como centroavante. Há uma grande expectativa aí dos torcedores vascaínos que o Diniz possa ter feito essa alteração nos últimos treinamentos do Vasco. Ainda não temos nenhuma notícia relacionada a essa informação que o Verratti vai realmente sair do time durante essa partida contra o Fortaleza, já claro, como titular, né, já indo para o banco de reservas. O que a gente sabe até agora é que existe uma possibilidade muito grande de que o Andrés Gomes ganhe a vaga de titular do Verratti, que seja titular na ponta direita do Vasco, e o Ryan indo jogar como centroavante. E vamos ficar esperançosos que possa acontecer essa mudança, né? Já que o Verratti está numa péssima fase, cara. A gente tenta aqui apoiar um pouco o Pirata, né? Por tudo que ele já fez com a camisa do Vasco, sempre mostrando gratidão, porque o jogador foi importante recentemente aí para o Vasco, só que nesses últimos jogos está praticamente indefensável uma permanência do Verratti no time titular, insustentável, né? Digamos assim, essa é a palavra, é insustentável o Verratti ser titular do Vasco hoje. A entrada dele no time titular do Vasco já gera aí no torcedor uma certa desconfiança de que ele não vai conseguir render como o time precisa do rendimento dele em campo, né? Ele não tem as características que o time do Vasco exige que tenha. Tanto que no jogo contra o Vitória foi dessa forma, ele saiu no intervalo, o Vasco estava perdendo o jogo. Com a saída dele, a postura do Vasco mudou muito, é verdade, mas também os jogadores que entraram, principalmente o Andrés Gomes, mudaram a cara do Vasco, né? Tivemos mais velocidade, mais mobilidade no ataque, porque o centroavante foi o Ryan, fez um gol de pênalti, fez um gol de oportunismo como centroavante, e mostrando que é capaz de fazer essa função tranquilamente aí no time titular do Vasco. Com certeza, na minha opinião, o melhor para o Vasco é jogar com o Nuno Moreira, que já é um jogador que se desgasta muito, porque ele volta muito para marcar. O Diniz usa muito o jogador, até mesmo vários momentos do jogo você vê ele flutuando pelo meio, jogando de volante, até o Coutinho vem recuando bastante, né, para pegar a bola no pé de zagueiro. Até ontem a gente falou sobre esse assunto. Claramente aí o Diniz usa muito a parte física dos atletas, esgota os atletas nos jogos, e o Verratti não tem a característica para o jogo dinizismo, para o estilo do Diniz. Com certeza está longe de ser a característica do Verratti ser esse tipo de jogador. Ah, mas com o Cano funcionou no Fluminense. Cara, naquele momento ali o Cano estava vivendo uma fase muito superior à do Verratti. Se o Cano tivesse vivendo a fase do Verratti hoje, o Cano ia para o banco naquele time do Fluminense. Porque a fase do Cano era muito melhor do que a do Verratti hoje. Se o Verratti estivesse fazendo um gol todo jogo, mesmo sem voltar para marcar, mesmo ali tendo as suas dificuldades técnicas, que é nítida dentro do jogo, ele ia continuar tranquilamente como titular, porque ele estava fazendo gol, mas nem gol ele está fazendo mais. Ele não está conseguindo mais render absolutamente nada, até porque o estilo de jogo do Vasco mudou. A gente já falou diversas vezes aqui no canal, o Vasco não vive mais de chuveirar a bola na área para o Verratti tentar fazer gol de cabeça. E por isso que ele vem sofrendo muito, muito mesmo, absurdamente, dentro desse esquema tático do Fernando Diniz. Na minha opinião, como sempre aí, tem que jogar com um ataque mais leve. Eu escalaria claramente o Andrés Gomes na ponta, Ryan como centroavante e Nuno Moreira na ponta esquerda. Comenta aí o que você acha dessa situação do Pirata podendo perder a titularidade. Muito possivelmente nos próximos dias devemos ter alguma apuração de alguns jornalistas sobre esses treinamentos do Vasco. Assim que a gente tiver a confirmação que o Verratti vai para o banco, vamos trazer a qualquer momento aqui no canal. Bom, pessoal, tivemos 3 novidades importantíssimas quanto a 3 laterais direitos do Vasco. A primeira delas é que o Vasco vai ter uma logística muito importante para ter Paulo Henrique e Pumita Rodrigues contra o Fortaleza. O Vasco alterou o voo do Uruguai junto à Federação Uruguaia para o atleta chegar mais cedo no Rio de Janeiro e conseguir pegar o voo ainda para Fortaleza. Segundo as informações do canal Atenção Vascaíno, que trouxe primeiramente essa informação, a previsão de chegada do jogador em Fortaleza é no início da tarde do dia 15. Já o PH é um jogador que o Vasco comprou um voo para ele. Caso não haja atraso nas conexões, é aguardado no fim da tarde do dia
15 em Fortaleza. Ele não vai fazer como o Pumita, né, que vai ter que parar no Rio de Janeiro e do Rio ir para Fortaleza. Os dois são esperados para o jogo e o Fernando Diniz conta com ambos para o jogo no dia 15. Claramente aí uma ótima novidade para nós torcedores vascaínos, essas notícias quanto ao Pumita e o PH. O que me pega um pouco nessa situação é o desgaste dos atletas, né? O PH vai jogar um dia antes do jogo contra o Fortaleza, vai jogar no Japão, cara, contra a seleção japonesa. Se ele começar como titular, vai ter muito mais minutos do que teve no jogo contra a Coreia. O atleta vai chegar bem desgastado, com o fuso horário todo bagunçado. Não sei se vai ser a melhor escolha para o Vasco utilizar o Paulo Henrique nesse jogo como titular diante do Fortaleza. Se o Pumita estiver bem, se por acaso o Pumita não for titular no jogo do Uruguai ou jogar poucos minutos, o mais provável é que o Pumita seja o titular diante do Fortaleza e o Paulo Henrique fique pelo menos no banco de reservas, já que tivemos uma péssima notícia envolvendo um jogador que poderia ser o lateral titular no jogo diante do Fortaleza. Hoje à tarde foi constatado que o lateral direito, Paulinho, sofreu uma lesão gravíssima e terá que passar por cirurgia. O Vasco informou nesse sábado que o lateral de 20 anos sofreu um trauma no pé direito e após exames foi diagnosticado com uma lesão ligamentar que exigirá uma cirurgia e o atleta possivelmente não jogará mais nessa temporada de 2025. O clube que não divulga geralmente o prazo de retorno de nenhum atleta, nem aqueles mais antigos, né, como Jair, Adson e também essa situação que tivemos aí do Cuesta e também do Piton e outros jogadores que lesionaram recentemente. O Vasco não costuma divulgar essas informações. E a situação do Paulinho é bem complicada, né, cara? Agora que ele ia ganhar uma oportunidade, jogador formado nas categorias de base do Vasco, era o único lateral à disposição durante a data FIFA e os outros dois atletas, como a gente falou, o Pumita e o PH, foram convocados pelas suas seleções e o Vasco vai aí antecipar a chegada desses atletas muito também por conta dessa lesão infeliz do Paulinho, né? O Vasco já até publicou uma nota oficial falando a respeito dessa lesão do jogador, né? Infelizmente, o Paulinho também era um jogador que estava em vias de deixar o Vasco, né? O Atlético Mineiro ainda demonstrava um certo interesse em contratá-lo, acredito, para a próxima temporada, só que agora com essa lesão acho bem difícil que ele será negociado para a próxima temporada para algum clube, a menos que o Vasco empreste ele após a lesão para algum time da Série B ou até mesmo da Série A do Campeonato Brasileiro. Vai ser difícil ele ganhar espaço no Vasco no ano que vem, ainda mais vindo dessa grave lesão, onde o jogador vai ter que passar por um processo cirúrgico, né? Comenta aí o que você acha da volta do Pumita e do PH e também essa infeliz lesão do lateral direito Paulinho, né? Um jogador muito jovem, já tendo que passar por cirurgia. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, é um vídeo mais informativo aí. Muito obrigado por ter assistido até o final, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Valeu demais quem assistiu até o final, tamo junto e é nóis!